Agora, companheiros em vibrações, nós vamos lembrando que nesse trabalho recebemos um mentor especialmente designado, que estará ao nosso lado durante todo o trabalho, nos ajudando nas doações. Lembrando também que em torno dos grupos de trabalhadores em vibração, temos milhares de socorristas do espaço apostos em torno de nossos lares, das nossas casas espíritas, para direcioná-las aos nossos assistidos e aos locais que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um pequeno cálice de cristal que recolherá as nossas vibrações. E nas nossas casas espíritas, o grande cálice de cristal, para onde serão levadas, juntamente com aquelas dos nossos mentores e instrutores, aquelas trazidas das colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito, para que sejam então misturadas, mescladas, preparadas como remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que cura e que restaura. Lembrando também que os nossos corações devem estar unidos, firmes, nesse mesmo propósito de doar, de levar a esperança, de levar a cura, aliviar o sofrimento de todos os seres. E para tanto, nós vamos auxiliar os nossos irmãos na distribuição destas vibrações. E, em primeiro lugar, nós vamos direcioná-las às nossas casas espíritas. Essas vibrações vão se plasmando sobre nossas casas interna e externamente, tornando-as iluminadas, fortalecidas, seguras. E também para todos os seus trabalhos, a assistência espiritual, as escolas de aprendizes, os cursos de médios e demais cursos, os grupos colegiados de médiuns, para esse próprio trabalho de vibrações, para todos aqueles que labutam para levar esperança na evangelização infantil, na mocidade espírita, para os trabalhos especiais em execução e a serem implantados, como os samaritanos, irmão Mariano, grupo de jovens, irmão Fratellos, todos os demais trabalhos realizados internamente e externamente das casas, e assim unir os corações, os sentimentos, para que fortalecidos possamos modificar as condições de todos aqueles nossos assistidos que vêm até nós buscar o amparo, o socorro espiritual, aqueles que têm seus nomes escritos nas fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido, aqueles que, esperançosos, têm seus nomes nos grupos da internet, nos grupos de vibrações e de pedidos. São localizados onde estiverem, recebem o tratamento adequado, recebem sustentação e amparo. São retirados das regiões mais delicadas aqueles que em condições estão, criados em nossas casas, são levados para os locais de socorro e amparo. Assim também todos os trabalhadores das nossas casas, todos os dirigentes de trabalho, todos aqueles que compõem os grupos espirituais, para que também encarnados e desencarnados, esses trabalhadores unidos, possam encontrar em Jesus a força máxima e a esperança definitiva. E assim também nós vamos levar a mesma vibração de amor para a Aliança Espírita Evangélica, para todas as suas regionais, para todas as casas filiadas à Aliança. Nós vamos auxiliar para que todos os dirigentes e cooperadores desses trabalhos, dessas casas, estejam sempre fortalecidos, animados a levar adiante a tarefa humilde e objetiva de Jesus na divulgação do seu Evangelho. E agora nós buscamos as nossas casas espíritas, Apóstolo Mateus Inconfidentes, Constelação Amor, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Luz do Alvorecer, Sapopemba, Aprendiz do Evangelho de Cataguases, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides, para fortalecer os trabalhos dessas casas, fortalecer seus trabalhadores e dirigentes, uni-los definitivamente com as energias do bem, da paz e do amor,
das fraternidades do espaço, dos grupos socorristas do espaço. Fazer um bloco único de amor e esperança para a região umbralina onde nos encontramos. E penetrando agora o duplo espiritual de nossas casas. Nós vamos imaginando que estamos penetrando os vastos salões de pisos marmóreos, paredes vítreas, cristalinas e muita luz, para que nossas vibrações se acumulem nessas torres luminosas que se elevam a grande altitude na região umbralina onde nos encontramos, abraçados aos nossos companheiros desencarnados, que até ontem estavam conosco no trabalho da carne e agora nos aguardam, preparando-nos o caminho, e eles também preparados como socorristas do espaço. E ao nosso lado, labutando com o Mestre Jesus, no socorro aos desesperados. E assim nós vamos projetar essa luz dessas torres luminosas em direção às caravanas e caravaneiros que vêm das regiões inferiores, purgatoriais, infernais da crosta subcrosta, trazendo socorridos em situação de dor e desespero, para que nossas casas sejam triados, preparados, tratados e reconduzidos a novas oportunidades. E atravessando o portal que nos leva ao nosso grande campo de relva macia, para deixar as nossas vibrações circularem por toda essa região, onde encontramos as nossas hortas, seus vegetais medicinais, pomares e frutos medicinais, os nossos jardins e suas flores medicinais, e o grande laboratório onde se processam todas as essências deles retiradas, formando o remédio do futuro para estar com a humanidade em breve. E também as vacinas e os remédios emergenciais. E nossos cientistas espirituais, mentores e amigos, possam influenciar os encarnados nessas tarefas para as desenvolverem também no plano físico. E assim as nossas vibrações vão para toda a parte hospitalar de nossas casas, pronto-socorro, salas de cirurgia, de enfermaria, todos esses nossos irmãos que labutam nesse trabalho, esses grandes complexos hospitalares da espiritualidade. Também as escolas de aprendizes anexas às nossas casas, que recebem e receberão nossos obsessores do passado, para tratá-los e prepará-los com a educação como socorristas do espaço. E ao nosso lado, estarem também em tarefa. E assim vamos unir agora todas as vibrações, elevando-as numa grande nuvem magnética, que vamos direcionar através das rosas dos ventos e suas direções. Inicialmente por sobre o norte do país, a colônia Vitória Régia do Irmão Mateiro da Amazônia, os grupos indígenas que com ele trabalham, encarnados e desencarnados sob seu comando, na preservação, na restauração de toda a Amazônia, no reino mineral, vegetal e animal. E esse reino que se espalha por vários países vizinhos da América do Sul, por todos esses locais as nossas vibrações alcançam até a Cordilheira dos Andes, onde nasce o grande rio Amazonas. E assim, penetrando profundamente as nossas vibrações, as águas, as terras, as matas, alimentando toda a fauna e flora. E o ar. E essa chuva magnética vai curando as feridas. E vamos direcioná-las agora para o Nordeste, por sobre a Caatinga, tão sofrida e combalida, por sobre a Mata Atlântica que desce toda a costa atlântica até o sul do país. O Pampa Gaúcho, que se estende também sobre os países vizinhos. Também o Pantanal e para os países vizinhos. E o Grande Cerrado no centro do país. Para que todos esses biomas que estão intrinsecamente ligados na sobrevivência das espécies, da raça humana, da purificação do ambiente natural, águas, ares, mares, rios, e assim toda a América do Sul se ilumina com o Brasil,
e centralizamos agora essas vibrações em Brasília, onde tem feito um grande trabalho regenerador, restaurador, reconstrutor, atuando fortemente sobre os poderes desta república cristã comandada por Ismael, executivo, judiciário, legislativo e todos os poderes correlatos, agências e órgãos, para que todos esses seres que trabalham envolvidos na reconstrução da pátria, que estejam no bem, sejam fortalecidos, mas aqueles que estão equivocados, cometendo erros, abusos, equívocos, devem ser, através do arrependimento, voltados para a sua cura, afastados dos trabalhos, para que não produzam mais danos e não se atrapalhe a evolução da pátria do Evangelho no coração do mundo. E assim também, penetrando as profundezas, encontramos as entidades hostis, inferiorizadas pela imoralidade, que vampirizam e obsediam esses seres confusos encarnados, formando nesta simbiose a grande doença da pátria, a imoralidade, a inferioridade moral, para que, havendo esse desligamento, tenhamos mais chances de tratamento para ambos os lados, os encarnados e os desencarnados. Que agora direcionamos aos desencarnados essas vibrações, para que nossos mentores e instrutores possam retirá-los, levá-los aos locais de tratamento adequado, e assim estabelecendo um pouco de paz e luz para dar prosseguimento na tarefa de Ismael. E agora nós partimos para direcionar todas as vibrações, como raios em todas as direções, todas as cidades, capitais de estados, municípios, aldeias, onde existe a fome, a miséria, a dor brasileira, onde existe o desentendimento, a incompreensão, para que se restabeleça a vontade de progredir, de aprender, de crescer, de perdoar, de amar, para reconstruirmos todos esse grande rincão escolhido por Jesus como pátria do Evangelho. E do Brasil em direção à América do Sul, Central e do Norte, todos os seus países, capitais, cidades, municípios, para levar a mesma esperança e despertar. E da América para a África igualmente. A África adoentada, triste, contaminada. E da África para a Europa confusa, enfiada em situações de conflito intermináveis na sua história. E assim também a Ásia. E assim também a Oceania. E assim as ilhas do Pacífico, do Índico, do Atlântico, a Grande Malásia, a Indonésia, a Austrália e outras pragas. Polo Sul, Polo Norte, todo o sistema terrestre. E sob o olhar de Jesus, que estende a sua aura magnífica, iluminando, fortalecendo, despertando em nós a necessidade da evolução. E assim protegendo e amparando todos os casais da terra, todas as crianças, jovens, adultos, idosos, todos aqueles que estão desencarnando e reencarnando nesta época, para que mãos amigas de ambos os lados da vida os socorram e os amparem, nos encaminhando todos na mesma direção, a moralidade evangélica. E assim também as nossas vibrações vão para o choro e ranger de dentes, como disse Jesus, no mundo astral, onde nossos antepassados possam estar por terem desencarnado em condições desfavoráveis, onde espíritos pululam na erraticidade, na confusão mental, na doença, para que Gabriel permita que esses espíritos de luz possam socorrer, amparar a tantos quantos possível for, recolocando-os em condições de aprendizado, de tratamento e de evolução, iluminando todo o astral do planeta, para que ambos os lados dessa existência física e espiritual possa ter momentos de equilíbrio e de preparação para o futuro. E de volta à pátria brasileira, nós sobrevoamos mentalmente toda a pátria, deixando que as ondas derradeiras dessas vibrações
caiam sobre todas as partes, em todas as localidades, para nossos conterrâneos, nossos concidadãos, nossos compatriotas, nossos amigos, vizinhos, parentes, familiares, para que lembremos que somos uma grande família nacional, sob comando de Ismael, aos cuidados do Mestre Jesus, renovando a esperança brasileira para que renove o mundo. E assim também agradecidos por haver tratamento para os que sofrem a doença física, mental e espiritual. E para nós nada pedir, porque já recebemos o suficiente. O Pai sabe o que nos cabe de melhor e nós aceitamos com humildade e com alegria, porque sabemos que somos seres semelhantes em humanidade, mas que podem estar em degraus diferentes da evolução, e aqueles que estiverem abaixo de nós, estendamos as mãos, e os que estão acima, projetemos a eles os nossos pensamentos para que venham até nós e até os que mais precisam. Com a graça de Deus, que assim seja.